Miguel Viana. Mais uma vez, bom dia, estancianos, bom dia, estancianas. A gente deu nas manchetes aqui hoje que 3 estancianos confirmadamente farão parte de setores do governo Lula. Ontem, até Dominguinhos, aqui no comentário, ressaltava que a presença do militante petista Mário Dias, que foi presidente aqui do PT, candidato a vereador, mas também o sociólogo Elias Fernandes Reis, que é parente, inclusive, do jornalista esquecido em instância, Carlos Tadeu, Daniel Fernandes Reis, que trabalhou, inclusive, no Banco do Brasil, aposentado do Banco do Brasil, como quase toda a família, né? Os irmãos de Carlos Tadeu trabalharam, sobrinho, e trabalhou também no governo Jaime Lerner, no Banco do Estado do Paraná. E foi o inventor da Urinete, o Marinete, que saía captando urina para não deixar a cidade de Curitiba com mau cheiro. E também a diplomata de carreira Fernanda Barreto Costa, que desde criança vive em Brasília e estudou diplomacia, é diplomata de carreira, mas no governo Bolsonaro foi abruptamente afastada do cargo. Nós comentamos isso aqui uma vez. A gente também tem a notícia de que Conceição Danglares, que foi inclusive colega da gente, uma turma lá na Escola Santo Antônio, depois no Graco Cardoso, economista e advogada, depois de aposentada agora assume a Controladoria Geral do Estado de Alagoas, e a gente manda um abraço para a Ceicinha. E também, para complementar, divulgando que o ex-vereador de Palmas, e nós divulgamos aqui na época da eleição, quando ele foi eleito, em Tocantins, Carlos Alberto Soares Teixeira, que é professor da rede pública de lá e líder sindical, assumiu a Secretaria de Trabalho e Inclusão da capital daquele estado. E Carlinhos é uma das pessoas que, quando vem à instância aqui, nos visita, nos procura. E a gente manda um grande abraço para ele, que ele estava aqui até a semana passada. Mas o pensador, sociólogo, sergipano Manuel Bonfim dizia que somos uma nação ineducada, conduzida por um Estado pervertido. Ineducada, a nação se anula, e representada por um Estado pervertido, a nação se degrada. E essa semana nós tomamos conhecimento da degradação deixada, não só na cultura no sentido subjetivo, mas nos espaços por onde passou a nação pervertida. Já não bastou a situação de calamidade com a extinção do Ministério da Cultura, com aquele incêndio que parece que foi proposital da Cinemateca, de São Paulo. A Fundação Casa de Rui Barbosa perdeu seus pesquisadores. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, teve suas atribuições subvertidas. O Instituto Brasileiro de Museus, o que chama IBRAM, não tem mais condições de cuidar das próprias instituições ligadas ao governo. E aí nós vimos o Palácio do Alvorada agora como está, certo? Pois a gente está lembrando aqui, até banco de Rolls Royce rasgaram. E nós vimos que uma das certezas das alterações que vão ser confirmadas agora, a partir de 2023, é a renovação imediata do governo federal por decreto, da Lei Rouanet, que esvaziaram, tentando desmoralizar grandes nomes, inclusive da arte nacional, e a cantora Maria Bethânia foi um dos alvos disso, mas também o governo promete e assegura que a aplicação imediata da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que são leis estruturantes para a cultura brasileira, seu impacto positivo é imenso. Essa semana até eu conversava sobre isso para quem eu mando um abraço, Eugênio Bispo. Essas leis são estruturantes, como eu disse, são
com ela serão mais de 18 bilhões aplicados sistematicamente ao longo de 5 anos para 5.570 municípios, e isso alcança instância, e nesse conjunto a lei propõe que o poder público preveja ações afirmativas para os grupos mais vulneráveis. Eu conversava com isso com o Eugênio, né? Porque houve cooptação política de raiz conservadora, descaso oficial com o patrimônio brasileiro, os museus, as bibliotecas, as fundações, as manifestações artísticas foram profanadas e vivenciamos o cancelamento do pluralismo das nossas expressões identitárias e ações deploráveis contra povos originários, comunidades quilombolas, expressões religiosas de matriz africana e cultural em geral. Até tiraram o quadro de Janira lá da parede, porque tinha a representação de orixás. Essa semana o próprio Marquinhos do Piauitinga celebrava a volta do quadro de Janira. E a gente viu essa questão, Crisano colocava ainda há pouco, da profanação de fato. E a expressão maior disso, que é um dos mais importantes monumentos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Alvorada, que talvez seja o maior símbolo da capital brasileira, que faz parte do patrimônio histórico e artístico nacional e integra as obras que alcançaram em Brasília a condição de patrimônio da humanidade pela Unesco. E a gente viu essa semana um inventário final, um levantamento que está sendo elaborado pelo governo, que foi encontrado ali, é estarrecedor. O piso de Jacarandá todo apodrecido, infiltração de água na chuva no teto, vidro da janela rachado, móveis antigos com lasca na madeira, poltrona rasgada, não foi só do Rolls Royce, tapetes esburacados, sujos. E outra coisa, a primeira-dama disse um negócio grave. Olha, achei umas roupas aqui que eu acho que era da primeira-dama e entraram sorrateiramente e levaram. Quando eu retornei para a gente fazer o encaixotamento para devolver, tinham levado isso sem a vigilância do patrimônio ter visto. E aquela obra chamada Músico Didi Cavalcante, concebida especialmente para integrar a arte com a arquitetura da capital do país, foi danificada. Ela viu lá que está colocaram de frente para o sol, está com as partes desbotadas, tiraram ela do removeiro da Biblioteca do Palácio e botaram num lugar inadequado, né? Ambientes cerimoniais e de estar amplos e espaçosos foram encontrados vazios, ninguém sabe onde botaram os móveis. Isso árvores nativas do Brasil foram plantadas por Lula, por Dona Marisa, foram simplesmente arrancadas, derrubadas. E esse é o retrato do que foi, na verdade, esse governo, como disse o nosso Manuel Bonfim, esse governo de perversão nesse país, dessa nação ineducada politicamente. Mas, olha, eu quero ressaltar, para finalizar, que ontem Sergipe tinha tudo para fazer uma grande comemoração de uma data emblemática, que era o centenário da professora Maria Tétis Nunes, que nasceu em Itabaiana, e por isso talvez seja conhecidíssima em todos os lugares desse país, porque se nascesse Estância, se tivesse a dimensão de Alina Paim, como a Alina Paim foi talvez a mulher sergipana que teve mais expressão fora do país, e no país numa época difícil, mas sua terra não celebra, os governos, com exceção do governo Deda, não celebram a presença e a natalidade sergipana estanciando da Alina Paim, mas a professora Maria Tétis Nunes ontem faria o centenário do seu nascimento, sergipana de Itabaiana, como eu disse, que nasceu em 1923 e cujo legado é fundamental para o entendimento da historiografia sergipana e com uma marcante contribuição em diversas áreas da educação e da cultura. Essa mulher que, ao término da sua graduação, publicou uma tese que repercutiu, que são os árabes, sua influência na civilização ocidental, que no governo de Luiz Garcia assumiu o cargo de diretora-geral do Colégio Estadual de Sergipe, que é o Ateneu Sergipense, e ele foi responsável pela mudança para o próprio prédio, que está ali na praça, a Praça do Ateneu, o nome da praça é Praça Graco Cardoso, praça que celebra um estanciano
né? E onde a plantação de árvores, que até hoje rodeiam aquilo ali, foi promovida por ela. Mas vale lembrar que ela integrou a turma inaugural do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, um organismo criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, vinculado então à época ao Ministério da Educação e Cultura, que em 61 ela foi para a Argentina, onde se tornou diretora do Centro de Estudos Brasileiros e professora da Universidade Nacional do Litoral. Só retornou a Sergipe, isso foi em 61, se eu não me engano, só retornou a Sergipe em 68, se tornando professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, ocupando várias funções até chegar à vice-reitoria na condição de decana e aposentando-se depois de quase 50 anos de serviço público. Então, Sergipe tem tudo para celebrar a passagem, a história, nesse centenário de Tétis Nunes, que tinha um apreço por instância extraordinário. Todas as vezes que nós fizemos encontro cultural, essa professora fez questão de ter presença marcante em instância. Quando nós fizemos aquele simpósio de literatura, na vinda, inclusive, do embaixador Raimundo Souza Dantas, na vinda do pintor Leonardo Alencar para aqui, nós prestamos uma homenagem a ele, na retomada do curso, a professora fez um livretinho nas duas passagens, e quem tem esse livreto sabe que belos textos são os que marcam presença nessas duas brochuras. Mas é bom que nessa celebração do centenário se ressalte a sua obra, que tem volumes importantes como Sergipe no processo da independência do Brasil, a história da educação de Sergipe, Sergipe colonial, que são 2 volumes, 1 e 2, e Sergipe provincial. Além da professora ter recuperado a memória de Silvio Romero e Manuel Bonfim, que nós falamos ainda há pouco, os pioneiros de uma ideologia nacional, em 1976 ela publicou. Novamente, ela publica uma série de obras referenciais da educação, e esse centenário de Maria Tétis Nunes é um importante momento para que as instituições educacionais e culturais sergipanas revisitem sua obra, o seu legado, com pleno reconhecimento de sua contribuição para o desenvolvimento do Estado, sua dedicação para guardar o nosso patrimônio e de conservação da nossa memória, e seu amor sempre proclamado e repetido por Sergipe, por Itabaiana, a sua terra, mas, sobretudo, especialmente pela cidade de Estância, como fazia dela. E para que essa nação não continue ineducada, conduzida por um Estado pervertido, ineducada que se anula e representada por um Estado pervertido que se degrada, nós precisamos cultivar a memória de gente como Alina Paim, de gente como Maria Tétis Nunes, de gente como Leonardo Alencar e Zé de Dome, que agora o governo da Bahia deixou a última grande legado de Rui Costa, foi deixar pronta e ensejada a inauguração que celebra esse encontro dos baianos com os sergipanos, e lá está no Centro Cultural da Bahia, um catálogo especial, uma exposição em que está a presença de Leonardo Alencar e de Zé de Dome, esquecidíssimos de Estância, aliás, não são nome de coisíssima nenhuma nessa terra, não, Zé de Dome ainda está no hino de Estância, e o Leonardo, não, como a Alina, como o outro, como Raimundo Souza Dantas, não marcam a memória de Estância com selos de lembrança permanente, com selo de exemplo permanente. Portanto, que essa celebração da centenário de Tétis Nunes seja esse redespertar, também aqui em Sergipe, já que no Brasil nós temos que respeitar a cultura, agora com Margarete Menezes, para alertar essa nação para a educação e para a desperversão do Estado brasileiro. Bom dia.